Olá, caros companheiros. É uma satisfação estar aqui para compartilhar mais esse momento, para tratarmos desse tema dentro da nossa área de tecnologia, que são os processadores, né? Muitas vezes chamamos, como é que eu posso estar melhor tratando? Chamamos o cérebro do computador, que eles são responsáveis por transformar, aqueles comandos que a gente dá em ações que viram vidas, né? As máquinas que usamos todos os dias. É, Ao longo dessa apresentação, vamos desvendar como funcionam as principais funções, entender por que eles são tão importantes para o desenvolvimento do dispositivo, que fazem parte, se a gente não pode negar, da nossa rotina do dia a dia, não é? Então vamos começar. O que é um processador? O cérebro, vamos denominar eles aqui nessa apresentação de o cérebro do computador. Na verdade, o processador traz por todo o funcionamento do computador, não é isso? Tablet, smartphone, toda essa tecnologia que a gente tem no nosso dia a dia de hoje. Esse papel fundamental pertence ao processador que faz cada aparelho desses que a gente usa funcionar. Também que a gente pode denominar vagamente de CPU. Aqui na minha apresentação, eu quero embarcar em uma jornada para a gente entender o que exatamente um processador faz, como ele funciona, como ele funciona internamente, das suas capacidades, o seu desenvolvimento geral, de qual dispositivos eletrônicos, e assim, para a gente se preparar para desvendar o que o coração da tecnologia tem para a gente, que pode proporcionar para a gente. Os processadores, a CPU, é um componente que executa instruções e controla o funcionamento de todos os computadores, como a gente já teria exposto anterior. Ele interpreta e executa todas as instruções do programa e do sistema operacional de cada aparelho. Sem eles, nenhum aparelho funcionaria com nenhum software hoje. Poderia ser executado. E o verdadeiro cérebro do sistema gerenciando e coordenando todas aquelas programações. O que a gente usa no nosso dia a dia mais é o celular, não é inevitável. E nele, a gente posiciona aqueles comandos que a gente toca na tela e ele vai para aquele certo ponto que a gente quer, não é isso? Aquilo ali faz parte do processador. Então, toque, toda uma execução que a gente leva até ele. A CPU, que é o componente que a gente executa, que a gente está falando, que executa, ela controla todo o funcionamento. Ela interpreta o comando que a gente faz e, com isso, ela manda no sistema operacional, que, logicamente, como a gente nome do coração do computador, sem ele, não poderia fazer nada, né? Ele que usa aqui, que bombeia, como a gente trouxe aqui ilustrado na figura. Então, ele é o cérebrozinho, o coração, e as várias veinhas dele que ele sai aí bombeando o sangue e executando os programas que a gente quer. Nesse processamento que a gente anda, que a gente quer demonstrar, trouxe aqui uma anatomia dos processadores, já que a gente está aqui comentando sobre o que ele faz parte, né? Então, é com uma anatomia para a gente estar com as três essenciais e possivelmente as principais partes dele, que é a unidade de controle, é o C, a unidade de logística e aritmética, que é o LA, e os registradores. Ao C, que é a unidade de controle, ela tem ela tem o poder de como um maestro, organizando os fluxos dos dados e garantindo que tudo exerça com uma sequência certa. Ao C, ela é responsável por dar os comandos. Ela é a principal, a maior. Como citei aqui, em uma orquestra ela é o maestro. Ela que dá os pingos lá. Depois, o LA, a unidade logística e aritmética, ela é responsável pelos cálculos matemáticos. Ou seja, ela é a comparação lógica com o maior,
o menor ou igual. Ela que faz os cálculos dela e que resiste os seus comandos. Já os registradores são aquelas pequenas áreas de memória que são super rápidas dentro do processador, onde as informações elas são temporárias. Elas ficam armazenamento ali somente para agilizar o desempenho. No próximo passo, como o vídeo é para ser curto, como o professor fala, que a gente está estourando o tempo, a gente trouxe aqui duas unidades. A unidade única e a unidade e os múltiplos do núcleo. Que neles, a unidade única, ela significa que o processador só consegue executar quando permite uma tarefa por vez, ou seja, o processador ele fica um pouquinho lento. Já os múltiplos núcleos, eles permitem que várias tarefas sejam executadas ao mesmo tempo, como na imagenzinha. Eles se conectam entre si, que aumentam bastante o desempenho, principalmente em atividades mais pesadas. Por exemplo, para rodar alguns jogozinhos, temos a criançada aí que joga mais, que gosta dessa tecnologia assim, de jogos. Se você pegar um Samsung, um Pocketzinho lá do início lá de 2000, 2001, 2000, até 2015 e pegar agora um lançamento do iPhone 16, você vai ver uma certa diferença, não é? Tipo, vamos comparar que o Pocketzinho lá da Samsung de 2015 e 16 seja um núcleo único, que até para rodar o jogozinho mais fácil, ele às vezes travava, né? E os múltiplos, agora, com essa tecnologia toda, quando a gente traz um iPhone 16 que coloca um Robocop, algum Free Fire, que está na moda agora todo mundo, a gente vê com uma certa frequência de que se a internet estiver boa, ele não vai ter essa dificuldade de travar, né? Esse é um exemplo aqui que trouxe, assim, para melhor entender na linguagem nossa, que são um pouquinho, como diz o professor, um pouquinho atrasado. As frequências de clocks, a velocidade do processador. Nela, é como se fosse o ritmo do processador. Ela indica quantas as operações da CPU consegue executar por segundos, sendo medida em hertz, geralmente em hertz em GHz, quase não sai, mas se eu não me engano é isso. Que quando a maior frequência do clock, mais rápido o processador consegue realizar as instruções. Naquele significado dos programas que abrem mais rápido e as tarefas são concluídas com mais eficiência. As principais famílias dos processadores. A gente trouxe aqui um exemplozinho básico aqui, só para a gente refrescar a memória. Tem a Intel, que é uma linha do Core i3, i5, i7, chega ao i9, amplamente utilizada por notebooks e outros celulares mais atualizados. A ARM, que é utilizada somente em celulares e tablets. A AMD, que vem lá de Razer, o Razer 5, Razer 7, Razer 9. E o Atos, que oferece um excelente custo-benefício e forte desempenho em múltiplos de jogos. E o RIS, que lá na arquitetura dos códigos abertos, ela é pode ser utilizada em lives, em microcomputadores e todos. E aqui chegamos ao nosso fim, porque estamos estourando o tempo, a conclusão, que é um recapitulamento, que é espero ter deixado claro que o processador é o cérebro, né? Que é o cérebro, que trazem vários benefícios, que ele é quem manda os comandos tudo. E por aqui a gente chega ao fim.